vamos também ter um vídeo que eu deixei disponível para vocês no AVA, mas eu quero passar junto com vocês aqui hoje, que é um vídeo que o Leonardo DiCaprio, né, que ele é um ator, e ele está junto com a Organização das Nações Unidas, né, para tratar sobre a questão do meio ambiente. E ontem, né, a gente celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrou, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente desde a década de 70, que foi instituído pela ONU, se eu não me engano, 74, eu posso estar equivocada, tá, gente? Então, nós temos aí mais de 50 anos que esse dia é comemorado no mundo inteiro. E ontem, né, foi falado, do ponto de vista global, sobre a poluição plástica, né, o que isso afeta a vida do ser humano, o que tem afetado, né, e não só do ser humano, de todas as espécies. Então, esse vídeo que eu vou passar para vocês, para nós assistirmos juntos, ele vai tratar também de um grupo importante que a gente já estudou, que são as algas, e é bem interessante. Então, eu vou falar, terminar esse conteúdo, e logo após a gente vai assistir juntos esse vídeo em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, tá bom? Eu espero que vocês tenham feito alguma coisa, que vocês possam continuar fazendo. É uma luta coletiva, né, a questão do meio ambiente, não é uma luta individual, não é uma responsabilidade só da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, só das escolas, todas e todos precisam estar envolvidos, né? A gente já está começando o período seco e isso dá uma eco-ansiedade. Por quê? Porque a gente já fica pensando, será que vai ter incêndio? Será que a gente vai ter aquela mesma situação, né? Mesmo tendo uma queda de mais de 30% no desmatamento da Amazônia, a gente também continua vendo as queimadas urbanas, poluição e assim por diante. Então, gente, fica essa reflexão, né? Depois a gente vai assistir, daqui a alguns minutinhos a gente vai começar a assistir. Quem não puder assistir por essa forma aqui, presencial, depois vai assistir de forma gravada, ou pode clicar lá no vídeo. Só que tem um porém, o vídeo ele é legendado, e você tem que saber procurar a legenda em português, né? Depois pode ser que a pessoa vá ver e só tem em inglês. Então, fica essa dica, tá? Em relação às questões de pteridófitas, a gente tem várias ordens que são ordens importantes. Mas como o nosso tempo aqui ele é um tempo restrito, né, nossa aula síncrona, eu escolhi falar da ordem Ficalis, dentro das pteridófitas, né, que a gente tem lá as licopodiófitas e as pteridófitas, que são os dois filos restantes, né, ainda vivos, das plantas vasculares sem sementes. Então, quando a gente fala de ordem Ficalis, pessoal, a gente tem a maioria, né, das pteridófitas, das samambaias que a gente conhece. Então, aquela samambaia que está lá na sua casa, ou aqui na minha casa, que é do filo pteridófita, provavelmente ela é da ordem Ficalis, que é aquela mais conhecida. Essa aqui que a gente brincou quando criança, né? Com essa estrutura aqui, que hoje vocês vão aprender o que significa isso. Né? Então, a gente tem esse tipo de fronde que hoje a gente vai aprender que fronde é a mesma coisa que folha para essa ordem Ficalis. Então, uma característica bem importante é que elas representam a maioria das samambaias que a gente conhece. Então, aquela samambaia que está plantada, talvez ela seja, você depois de hoje vai reparar, vai olhar, vai observar e vai ver, olha bem que a professora disse. Não é que é, né? Então, são homoesporadas e leptoesporada. Então, quando a gente fala de homoesporada e leptoesporada, a gente pode ter formas, né, de reprodução diferente. E isso quer dizer o quê? Vocês lembram? Homoesporadas e leptoesporadas. Se eu não tiver equivocado, homoesporadas é aqueles que vão produzir esporos, somente um tipo de esporos.
Exato. E as leptosporadas vão produzir 2 tipos de esporos. Um pequeno e outro maior, mais ou menos nessa ordem, né? A leptoesporada, gente, ela já é diferente em relação à formação do esporângio, que eu falei na aula passada. Então, quando a gente fala de desenvolvimento do esporângio, a leptoesporada é um tipo de crescimento do esporângio que começa a partir de uma única célula, e aí vai formar uma estrutura que tem um pedicelo que vai liberar os esporos, que é diferente da eusporada, tá bom? Então, nesse caso, a ordem Ficalis, ela tem esses 2 tipos de crescimento. A homosporada, que vai, um único gametófito, né? Ele vai produzir os 2 gametas, como, né, o Deusmar falou. Então, é o mesmo tipo de esporo vai dar origem os anterozoides. E como é que é o nome mesmo da célula feminina? Começa com O. Osfera. Muito bem, osfera. Então, a gente tem essas 2 situações, né? Então, são mais de 10 mil espécies, segundo a literatura, que tem descrita. E isso, toda vez eu faço questão de falar para vocês, é que pode ter mudado, né? Desde a publicação do livro do Raven até hoje. Então, pode ser que tenha diminuído, pode ser que tenha aumentado, mas a gente tem mais de 10 mil espécies descritas, catalogadas nos herbários e nos bancos mundiais de taxonomia. E aí, quando a gente fala, a maioria possui rizomas sifonostélicos. Eu queria que alguém procurasse aí para mim o que significa um rizoma sifonostélico. Por favor, procure aí para mim o que é isso. Aproveita aí para interagir, já que tem gente que fica tão silencioso. Boa noite, Francisnilda, Yuri, Alexandre. Tudo bem com vocês? Alexandro, né? Acho que eu errei aqui o nome. Boa noite, professora. Fabiana, Gabriel. Os 2, né? Tem 2, 1, 2, 3 Gabriel aqui online. Janaldo, tá bom, gente? Sejam bem-vindos. E aí, o que é esse rizoma do tipo sifonostélico? Vamos lá? Eu sei que rizoma é um caule, mas eu quero saber o que significa isso aqui, ó. Vamos lá, gente. Cadê o Adrian? O Adrian não está aqui não online, que o Adrian ele é nosso Gemini. Ele está sempre colocando todas as informações. Professora, eu pesquisei aqui e a inteligência artificial disse que esse termo não parece ter um significado botânico reconhecido. É possível que seja uma palavra inventada, uma confusão e, assim, só aparece rizoma, mas esse nome não encontrei. Não encontrou, então vamos lá. Sifonostélico. O que seria, de acordo com a etimologia da palavra? Etimologia, tá aqui, ó. Eu até grifei. Etimologicamente, o que a gente pode encontrar? Sifonostélico. E aí, o que será isso? Tem a ver com o quê? Crescimento Professora. de... E aí? Me remete a sino, sei lá, alguma coisa mais... Professora Suzana. E aí, eu quero que vocês tenham isso em mente, gente, porque às vezes você não consegue lembrar, mas você consegue, pela etimologia da palavra, ter mais ou menos o que é isso. Então, quando a gente fala que é um rizoma sifonostélico, quer dizer que ele já tem um tipo de crescimento secundário, que a gente viu, né, nas plantas vasculares sem sementes, a gente já tem a formação de tecidos, o nome já diz, tecido vascular. Então, a gente tem uma estrutura já tecidual
que faz um papel diferente do que a gente viu em outras ordens, do que a gente viu em outros filos. Alguém colocou aqui, ó, é o termo utilizado na botânica para descrever um tipo de estrutura vascular em plantas, especialmente em algumas espécies de angiospermas. O que tem aqui? Tem feixes vasculares, mas uma coisa interessante, além desse tipo de conceituação genérica que a inteligência artificial dá, é que já existe a presença de um tecido do tipo câmbio vascular. Então, por isso, esse nome, tá certo? Então, é um nome mais difícil, mas quer dizer o quê? Rizoma com tecido vascular do tipo o quê? Câmbio, que é o que a gente estudou na anatomia de plantas. Então, você tem ali um crescimento que ele vai fazer o quê? Um crescimento diferente das outras plantas. O que torna, gente, essa ordem, principalmente essa ordem, uma ordem que pode viver por muito tempo. Então, está dizendo aí, ó, que produzem folhas a cada ano. Então, esse rizoma, ele aguenta viver em climas quentes, não tão quentes, mas quentes, temperados. Ele pode sobreviver a temperaturas baixas, sem congelamento. E isso faz com que a cada ano esse rizoma ele possa fazer o quê? Ele emita as frondes ou as folhas, tá certo? Então, quando eu falei para vocês, né, quando a gente começou a falar sobre esse grupo das plantas vasculares sem sementes, Licopodiófitas, Pteridófitas, eu falei que não adianta você pegar um galho, né, sei lá, eu tenho aqui umas plantas secas, você pega uma folha e leva para plantar. Não, isso não vai funcionar. Precisa do quê? Ou leva a planta inteira, como eu gravei uns áudios essa semana, espero que vocês tenham ouvido, né, do ponto de vista taxonômico, para a gente fazer esse cata, a gente precisa da planta. Então, ou pega ela inteira para plantar, ou pega uma parte do rizoma, que é muito comum. Então, nesse caso, ele tem esse tipo de rizoma, né, a maioria desse grupo da ordem Ficalis, esse rizoma, ele emite folha, e vai emitindo folha a cada ano, e uma coisa bem interessante desse grupo é que as folhas, elas são subdivididas. Então, a gente vê folíolos, certo? Aqui, ó, você tem uma fronde, uma folha, que tem folíolos. Então, você já tem uma divisão aí diferente. Pode falar, Evelane, fique à vontade. Professora, a senhora poderia repetir novamente o significado da sifonostélico? Esse tipo de rizoma, ele está relacionado com a formação do câmbio vascular. Então, eu não vou conseguir conceituar nenhum livro, mas eu vou te dizer que tem relação com o tecido vascular, o câmbio, e tem ali, dentro dessa situação, a formação do xilema e floema. Então, é por isso que é um tipo de rizoma sifonostélico, tá certo? E ele vai permitir, obviamente, que a planta se mantenha em períodos em que não há ali um ambiente propício para o crescimento, que a gente chama ali de fatores limitantes, do ponto de vista ecológico, e depois ele mantém o crescimento da planta, tá bom? Então, por isso que a literatura fala que a cada ano ele emite folhas. Então, pode ser que em algum momento ele pare de emitir folhas, né, as gemas, e aí, quando chega o momento adequado, oportuno, volta de novo. Isso é muito comum quando a gente vê regiões de alta sazonalidade, como a nossa, né? A gente tem aqui um período muito marcado, que não, eu não estou dizendo que ela só cresce uma vez por ano, eu estou dizendo que eu vi aqui o Gabriel levantando um questionamento. Eu estou dizendo que a cada ano ele vai produzir as folhas. Eu não estou dizendo que ele só produz uma vez por ano. Então, você tem uma sazonalidade que vai ser de acordo com o ambiente. Então, se o ambiente é propício, ele vai estar emitindo novas folhas. Se não é propício, ele vai esperar o momento adequado. Isso é muito comum quando a gente tem em casa esse tipo de planta, né? As samambaias da ordem Ficalis.
Às vezes você planta um rizoma e ele vai demorar bastante tempo para estar emitindo o quê? Folhas novas. Por quê? Porque não tem umidade adequada, não está favorável, mas ele é resistente. Tá certo, gente? E aí, uma característica, como eu falei para vocês, é que essas folhas aqui, ó, elas têm os folíolos, que é uma coisa importante para a ordem, principalmente do ponto de vista taxonômico. Então, as características morfológicas, principalmente de distribuição de folíolos, da organização dos mesmos, ela é um fator decisivo, né, para você diferenciar plantas dessa ordem aqui. Então, a gente tem aqui, né, em todas as samambaias, no início, o seu desenvolvimento, né, do seu desenvolvimento aqui, as folhas são enroladas, ficáveis. Isso aqui, alguém já viu essa vernação circinada? Alguém já observou isso aqui? Se não viu, comecem, né? Quem não viu ainda, comecem a observar que você vai ver. E aí vai ser uma coisa interessante, ó, tá aqui, ó, né? Essa vernação circinada, porque aí você vai conseguir entender, então isso aqui é uma pteridófita, obviamente, né? A gente tem aí a ordem Ficalis, porque a professora e na literatura mencionou nada disso antes, né? Não apareceu nada disso aqui antes. É a primeira vez que você está vendo. Então, significa dizer que é uma característica dessa ordem, da Ficalis, tá? E aí a gente tem aqui o nome, né, técnico, vernação circinada, para folha enrolada ainda não diferenciada. Do jeito que está aqui, ela não está diferenciada. Mas se você estiver observando uma samambaia crescer, você pode, inclusive, né, até dou a dica aqui, fazer a gravação de um vídeo, né? Todo dia você pode fazer fotos e você vai ver a diferença do crescimento. E aí você depois dá uma velocidade nesse vídeo ou nessas imagens que você vai conseguir ver algo como isso aqui. Eu peguei aqui uma imagem, eu acho que eu vou conseguir passar, projetar para vocês, gente. Espera aí só um pouquinho. Ela não é uma imagem que eu consigo baixar, tá? Porque é um vídeo pago, eu estou vendo aqui, mas eu consigo projetar para vocês. Então, só um momentinho que eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Eu parei aqui para projetar. Aqui. Eu acho que vocês vão conseguir ver. Eu vou aumentar aqui e vou dar o play. Vocês estão vendo? Conseguiram ver, gente? No tamanho grande? Professora. Sim. Pois é. Seria bem legal se vocês fizessem isso aí. Imagina vocês levarem isso no projeto de extensão de vocês, né? Quanto tempo é esse estágio aí, professora? O vídeo é mais ou menos o quê? Uma semana? 15 segundos. Eu acho que se você fizer uma foto todo dia, você consegue ver a abertura. É rápido, o crescimento é rápido. Então, o acompanhamento, vamos supor, em uma semana você já consegue ver ele abrindo. Depende muito da espécie. E professora. Aí, olá, Francisquinha, pode falar. A senhora pode repetir o vídeo de novo, por favor? Espera aí. Já. Vejam que nessa imagem, nossa, né, professora, é você muito consegue lindo. ver o quê?
Então, você consegue ver a abertura, começa a ver a vernação circinada abrindo, não tem a folha totalmente pronta. Então, eu acredito, eu nunca fiz, mas eu acredito que dá para vocês fazerem, tá? Dá para vocês fazerem um videozinho assim, que fica bem interessante. Imagina mostrar para uma turminha de pouca idade, né? Começar a mostrar essas curiosidades, incentivar a usar as tecnologias para o conhecimento. Porque hoje essa galerinha, assim como nós, temos aqui na mão os nossos celulares, computadores, e aí a gente usa para quê? Para ficar vendo vida alheia, né? Para ficar lendo notícias que não são relevantes ou que vão causar ansiedade, gerar algum tipo de situação que não é boa para a sua saúde mental. Então, incentivar a observar a natureza. Imagina fazer uma prática dessa. Gente, hoje a nossa atividade de extensão vai ser, pega a sua câmera. Ah, mas professora, pode ter gente que não tem celular na escola. Realmente, isso aí é uma coisa que você vai investigar antes, né? E aí, se você for fazer um trabalho como esse, você investiga antes se a maioria dos alunos tem. Quem não tem celular, né? Obviamente, ensino fundamental 1 não vai ter celular, você vai pegar ensino fundamental 2 para médio, tá? E aí, hoje, a gente sabe que está proibido o uso de celulares nas escolas. Então, essa atividade você pode marcar para fazer ela fora do ambiente da sala de aula. E aí, lá fora, usar a câmera como uma ferramenta, né? Então, é isso, gente. Eu acho que a gente pode estar fazendo, né, levando conhecimento de uma forma bem mais palpável do que somente textos no slide. Então, você vai explicando, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, levando o que você aprende aqui de uma forma bem mais dinâmica, como vocês fizeram já, e que ficou maravilhoso, né? É a dica que eu dou. E aí, quando a gente fala de hibernação circinada, dá para fazer essa cronologia do crescimento, né? Você observa, claro que vai ter que ter essa planta em casa, e não deixem de esquecer que aqui nessa ordem taxonômica, como é que é o nome desse filo mesmo, gente? Eita, eu vou parar aqui, porque eu tenho que passar o vídeo. A ordem é Ficalis, o filo é qual? Pteridófitas. Isso, exato. Então, aqui nesta ordem encontramos quase todas as samambaias familiares que a gente tem no nosso dia a dia. E aqui eu trouxe, né, uma imagem, né? Essa imagem, depois eu vou mandar o artigo para vocês darem uma olhada. O que que tem aqui, gente? Que é uma outra coisa que dá para fazer um trabalho bem legal, né? As formas morfológicas. Então, a gente tem aqui, nessa ordem, as folhas que são denominadas frondes, que podem ser simples ou pinnadas. E os folíolos têm ali uma ligação, né? Com uma nervura que é conhecida como rax. Então, essa rax é a nervura central. É isso aqui, ó. Isso aqui é a rax. Nervura central que liga quem? Os folíolos. E aí a gente tem, né, de acordo com a morfologia desse grupo, eu quero aqui, ó, quem vai ler esse aqui para mim? Como é que é esse nome aqui? Eu iria fazer a leitura como... Pode ler, Dulcimar. Vai lá, meu amor, leia. Não, Evilânia, era do mesmo jeito que você fez, está correto, do meu ponto de vista. Tá certo. Então, quando as divisões chegam até aonde? A RAC. Nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, qual dessas folhas seria dessa classificação aqui? Tem o A, a B, C, D, E, F. Eu acho que seria a D, né? D. Todo mundo concorda com Deusimar? Quando as divisões chegam até a RAC. Vamos olhar aqui, ó. Eu acho que é a letra C. Letra C.
Estou pensando que A é. É a B, professora, né? Não. Eita, tá eclético, babado. É a B. É a A. É A, quem foi que falou A? Pode ser, Juan. Odsivan, teu livro tá aqui. Cadê a Maria também? A Maria, o livro dela vai essa semana, viu? Cadê o da Maria? Tá por aqui. Essa semana, se tiver gasolina, a gente vai estar chegando em Acrelândia, Chapuri e Brasileira. Gente, olha aqui, ó. Formas e secções das diferentes folhas de samambaias. A folha inteira, simples. B, folha pinnatisecta. Então, quem olhou bem para B viu. Ela vai até onde? A RAC. Então, quando as divisões chegam até a RAC, quando as divisões C e D, folha pinnada composta. Letra aqui a E, folha pinnada, como é que é esse nome aqui? Estou esperando aí um leitor, uma leitora. Pinnatífida. Isso. Por quê? Porque tem divisões incompletas. Você não consegue ver. Essa aqui é super comum. E eu gostaria, né, quem vai estar comigo essa semana, nos municípios de Acrelândia, Chapuri, Brasileira, que se você puder, leve pelo menos um desses exemplares, né, com essas duas divisões para mim, por gentileza, para a gente ver junto, tá? Que aí é interessante, porque a gente consegue ver claramente. Os de Rio Branco, que a gente não deu tempo de falar nesse detalhe, porque ainda não tinha dado essa aula, aproveita para começar a observar em campo, tá bom? E aí, quando a gente fala aqui, ó, incompleta, como é que a gente fala? Pinnatífida. E pinnatisecta, quando vai até aonde? É a RAC. Até a RAC. As divisões chegam até a RAC. Isso, gente, por que eu estou trazendo aqui para vocês? É para título de conhecimento mesmo, porque vocês vão, em algum momento, sei lá, a vida pode levar vocês para alguns lugares. E aí vai que você vai trabalhar com sistemática, vai que você vai trabalhar com levantamento botânico. Dentro do levantamento botânico, se inclui todas as formações de plantas vasculares entre essa galerinha aí, tá? Então, quem faz um inventário botânico não trabalha só com angiospermas, não trabalha só com gimnospermas, trabalha com plantas também vasculares sem sementes. E elas entram no inventário. Dependendo da região, elas vão ser as dominantes. E isso vai ajudar a pessoa que está inventariando, melhorar a acurácia dela do ponto de vista taxonômico. Tá certo? Lembrando que hoje vocês já conhecem as ferramentas online que podem estar ajudando nesse aspecto. E aí, outra informação importante são os esporângios, tá, gente? Que são essas formações aqui lindas, que muitos de vocês, assim como eu, já pegaram, já tocaram, já brincaram, já fizeram comidinha. Eu não sei qual é a história de vocês com os soros ou os esporocarpos, né? A gente só vai ver eles nesse grupo. Então, dependendo da espécie, eles têm organizações diferentes. O Ed, que foi o rapaz que esteve conosco aqui em Rio Branco, na aula prática, ele falou que viu, ele até mostrou, não foi, Vilanha? Lá na Serra do Divisor, uns tipos de soros que eles ficavam bem na superfície da folha, né? Os esporos iam ser dispersados ali bem na superfície mesmo, ao redor, na parte mesmo da borda da folha, aqui, ó. Bem diferente aquela samambaia. E lá, gente, um dia eu sei que vocês vão ter oportunidade de conhecer, porque eu já conheci, então se eu já fui, tenho certeza que vocês irão.
A Serra do Divisor tem muitas samambaias, muitas, de todo tipo, né? Então, é um lugar que, se você vai fazer um inventário botânico da flora, provavelmente entraria esse grupo, tá? E aí, os esporângios, normalmente, eles vão ocorrer na face inferior da folha, tá aqui, ó. Vocês já viram os esporângios, ou soros, eu falo soros, e os esporocarpos na face superficial, né, superior da folha? Alguém já viu? Quem já olhou antes? Então, normalmente, ele vai estar na face inferior. Então, a gente tem aqui essa folha, os esporângios vão estar aqui, ó. Aqui é a superfície superior, aqui é a superfície inferior. E aí eles podem ter esse tipo de aspecto, que são pontos, né? Podem ser linhas, podem ser manchas amarelas, como a gente está vendo aqui, alaranjadas, castanhas ou pretas. O amadurecimento, né, dessas estruturas que vão liberar depois os esporos, ele vai acontecer. E aí a gente tem aqui algumas estruturas que são responsáveis pela proteção deles. Aqui eu tenho um corte, né, histológico, que vai mostrar para a gente algumas estruturas importantes. Normalmente, gente, os soros, eles são protegidos por essa camada de célula aqui, que é conhecida na literatura como indúsios, tá? E aí, esses esporângios, esses soros, eles são protegidos. Aqui a gente tem esporângios, né? A foto, ela foi retirada do livro, que vocês têm acesso, tá certo? E aí a gente tem aqui vários estágios de maturação diferentes. E vejam que esse esporângio, ele já está liberando os esporos, que a gente conseguiu ver das briófitas na aula da semana passada, né? Então, quem conseguir levar essa semana os soros, por favor, né? Quem tiver, já guarda aí para a gente poder visualizar esse material ao microscópio, é bem interessante. E aí, de acordo com a literatura, né, esse material, quando ele vai amadurecendo, né, quando os esporângios vão ficando mais escuros, mais ressecados, eles liberam os esporos, né, de uma forma bem assim, como se fosse uma explosão, para poder esses esporos irem, viajarem e chegarem nos seus ambientes úmidos. E aqui, gente, a gente tem, né, a forma que os soros podem ser distribuídos, né, nas folhas ou frondes. Então, a gente pode ter aqui, ó, em forma de linha, a gente tem aqui eles enrolados. Parece que aqui é o indúsio, mas não é, só a fronde enroladinha para poder proteger. E aqui, né, eles estão bem na parte axilar, né, desses folíolos aqui. Então, de acordo com a organização, esse aqui está bem parecido com esse, né, gente? Muda-se a nomenclatura também, tá bom? Então, só para vocês não esquecerem, eu vos apresento aqui os soros da ordem Ficalis, das samambaias, que são as estruturas reprodutivas. Certo, gente? Vou passar mais um slide aqui, acho que já está quase acabando, para a gente poder ir para o filme. Assistimos hoje o filme. Esqueci de falar para vocês fazerem pipoca, mas vai ser sem pipoca mesmo. Como eu falei na aula passada, a gente tem aqui o ciclo reprodutivo, né, da samambaia da ordem Ficalis. É o que a gente chama de uma samambaia verdadeira, que é aquela samambaia que a gente tem normalmente no nosso jardim, que a gente vê numa árvore de forma com crescimento estilo epífita, que ela cresce entre jarros de um viveiro, na calçada, desde que tenha o quê? Água, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos, né, o rizoma, que é o caule subterrâneo. A gente tem aqui raízes do tipo adventícia, né? E a gente tem aqui as frondes, que são as folhas grandes.
Normalmente, as ficales, as samambaias verdadeiras, elas produzem muitas folhas grandes, extensas. E uma coisa interessante é que o caule, né, como aquela que eu mostrei para vocês, de milhões de anos atrás, 300 milhões de anos atrás, ele pode crescer muito, né, ele vai crescendo de uma forma aérea. E também, obviamente, na forma rizomática. Então, você vai ter um crescimento rizomático, indivíduos que vão permeando ali o subsolo. Aqui a gente tem o esporângio, que vai estar na face inferior da folha. Então, esse esporângio aqui, ele vai fazer o quê? Ele faz parte da parte que vai produzir os esporos, né? Então, o nome é bem sugestivo. Quando a gente fala de alternância de geração, o gametófito é a parte N, que é a haploide, e o esporófito é a parte 2N, que é a haploide. Então, o esporófito é isso aqui, certo? É a fase que a gente chama duradoura. E o gametófito, que é essa parte aqui, né, que é a germinação do esporo, ele é a fase efêmera, é a que dura menos. Então, do ponto de vista, né, reprodutivo, o esporângio, que vai estar aqui, ó, nessa região da folha, ele vai amadurecer, então aqueles soros vão liberar os esporos, e esses esporos vão cair aonde? Vão ser liberados e transportados pelo vento. Então, a gente tem aí o vento sendo um disseminador, agindo como um disseminador. Só que, gente, quando ele cai, ele precisa cair no ambiente úmido, certo? Para poder germinar. Então, a literatura fala, né, que ele vai cair, e aí essa planta, esse esporo, ele germina. E ele vai formar isso aqui, que é o prótalo, tá certo? Que o que é isso? É o esporo germinado. Então, esse esporo, ele germinou, ele foi para o ambiente úmido e ele formou, a partir do processo sucessivo de diferenciação celular, uma estrutura que parece um coração, então você já vai lembrar que é o prótalo, certo? Então, esse prótalo, ele tem, aqui está dizendo, ó, hermafrodita. A presença dos dois, arquegônio e, como é que é o nome do masculino, gente? Anterídeos. Anterídeos, que vão formar o que a gente chama de gametas. Então, a partir do desenvolvimento do prótalo, a gente tem aqui a formação das estruturas reprodutivas que vão formar o anterozoide e a oosfera. E aí a gente vai ter o quê? A fecundação. O processo de fecundação ainda depende da água? Sim. Está escrito aqui, bem miudinho, como a gente fala, né? Bem pequenininho. A água é indispensável. Isso aqui pode cair assim numa prova de ENAD, de concurso. A água é dispensável. Aí você, certo. Porque você não leu direito. A água é indispensável, que é diferente do dispensável. Ela pode ser dispensada? Não, ela é indispensável. Sem água, não tem nada. Então, gente, isso é muito importante, porque não cai, como a Evelane falou, ou na sua prova, né? KKKK. Não é só assim, cai também nos concursos. O último concurso da educação, ele caiu sobre tudo que a gente estudou em botânica, estava lá na prova. Depois, inclusive, eu vou até mandar essa prova para vocês darem uma olhada. Me lembrem, tá? Para vocês darem uma olhada na prova de professor de biologia do concurso da Secretaria de Educação desse ano, que na verdade era do ano passado. Tá bom, gente? Então, é isso. E aí, depois disso, o processo de fecundação vai acontecer, vai dar origem ao esporófito, que vai formar o quê? Vai se diferenciar em caule, em raízes, folhas
e logo a gente vai ter de novo a formação dos esporângios, desde que tenha a condição adequada. Como eu já falei aqui, pode acontecer de a gente não ter essa condição adequada, não tem umidade, e aí o esporângio acaba não se formando, que são os soros, os esporocarpos. Quem levantou a mão? Evilane, pode falar. Professora, aonde que acontece a reprodução meiótica? Reprodução meiótica é na formação, aqui, ó, gametófito. É onde vai ter a formação dos gametas. Por isso que ele ainda, a gente chama que ele é a fase efêmera, que é a haploide, tá? Então, a meiose acontece no momento em que há a formação do protalo, né, os anterídeos, anterosóides, que vão ser os gametas, vão ser formados os anterídeos, e os arquegônios, ou o arquegônio vai formar a oosfera. É lá que tem essa diferenciação, e é lá que vai acontecer a formação dos gametas, que aí a gente fala que é a fase da meiose, tá bom? Depois de fecundada, aí a gente vai formar toda a parte diploide, que é a parte duradoura, que é a que vai ficar por anos. Então, uma samambaia pode viver décadas, anos, milênios, dependendo do tipo de ambiente que ela está. Lembrem que a gente tem plantas que vivem mais de 4, 5 mil anos sobre a face da Terra, né? Esse grupo, ele é um desses, então ele pode viver por muito tempo. E eu não estou falando, né, de uma espécie viver 4 mil anos. Essas espécies vivem há 300 milhões de anos sobre a face da Terra, até hoje. Estou falando de um indivíduo. Um indivíduo pode viver por mais de 1.000 anos, dependendo da espécie. E tem outros que vivem meses, né? Então, depende muito da espécie. Tá bom, Professora, gente? Pode falar. é nessa fase aí que acontece que, tipo, tem os dois sexos, né? Tipo, o anterídeo e o arquegônio. É nessa fase aí que, tipo, um dos dois, eles vão ser fecundados. Nesse caso, para essa ordem, a literatura fala que pode acontecer, o processo de autogamia. Isso quer dizer o quê? Autofecundação. Mas não é uma coisa que normalmente é uma escolha. Por quê? Porque não tem variabilidade genética. Então, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Mas nessa situação toda, a gente pode ter várias plantas geneticamente diferentes que vão formar, né, o protalo, que vão ter ali a formação de anterosóide, oosfera, e esse anterosóide ele vai migrar e pode ter afinidade com uma outra oosfera que não é do mesmo indivíduo, né? Para evitar o que? A autofecundação. Mas nesse grupo, a literatura diz que pode acontecer autofecundação. Não quer dizer que é uma regra, tá? Então, lembrando que a autofecundação é o quê? O mesmo protalo vai formar as duas células sexuais e elas vão fecundar. Não vai ter ali a entrada de um anterosóide de um outro indivíduo geneticamente distinto, tá bom? Como acontece, vou falar de fanerógama, de uma monocotiledônia, do milho. O milho, ele precisa que venha o pólen de um outro indivíduo. Nesse caso aqui, a gente pode ter as duas situações, a autogamia e a alogamia, tá? Que são termos usados dentro da genética. Passando aqui para frente, uma ordem bem interessante, gente, que eu faço questão de trazer para vocês, são essas duas aqui. Porque é muito comum vocês verem, principalmente quem anda mais nos ambientes rurais, nas florestas, em ambientes que têm lagos antropizados, né, essas ordens. Como é que é o nome aqui? Ordem. Ó, Sivan, fala aí para mim, tu tá tão calado, depois eu quero a Ana Cláudia. Como é que é o nome disso aqui? Macilealis. E a Ana Cláudia? Ana Cláudia está com a foto do perfil novo, ó, acho que foi da última aula. Gostei. Professora, me deixa quieta, pelo amor de Deus.
Não deixo. Como é que é isso aqui? Poxa, bem facinho. Salve, Niealis. Não sei, professor, você falar isso, não. Mas não tenha medo, porque aqui é onde a gente aprende junto. Então, vocês pronunciaram corretamente, tá, gente? Essas duas ordens são samambaias, heteroesporada e leptoesporada, tá? Tem 5 gêneros existentes dentro dessas duas ordens, e uma coisa interessante dela, aqui, ó, da Marcialis, é que tem rizoma, eles são delgados, tá? E eles crescem na lama, sobre solo úmido, com folha flutuando. Alguém já viu parecendo um trevo de 4 folhas? Só que não é um trevo, é uma Marsilea quadrifólia, que é uma pteridófita. Eu já ia lhe perguntar se não era um trevo. Não. É uma Marsilealis, né, que é uma pteridófita. Então, a gente não tem ali, se vocês observarem, obviamente, né, a partir de agora, vocês não vão ver o crescimento de estruturas reprodutivas do tipo flores, né? Então, você pode ver, né, os esporos, mas você não vai ver essas estruturas reprodutivas que normalmente a gente veria num trevo, que são as flores. O interessante é aqui, ó, as estruturas reprodutivas assemelham-se a feijão e podem permanecer viáveis por até 100 anos. Mas se você vê isso aí, por favor, tire foto, porque isso aqui não é tão comum, não. Os gametófitos são extremamente especializados e ela é heteroesporada. Isso significa dizer que ela tem o quê? É o crescimento do megásporo, que é a estrutura feminina. E qual é o nome do outro? Começa com mi. Vou falar aqui a sílaba, mi. Vamos, gente. Eu me esqueci, mas acho que era micróspero, né? Alguma coisa assim, me fugiu o nome. Micósporos. Isso. Tá, gente? Isso. Então, tá professora, esses nomes são difíceis da gente lembrar. Complicado. Mas por isso que eu estou aqui pedindo toda hora, chamando eles, fazendo uma invocação. Por quê? Porque tem que ser, senão vocês não vão lembrar. Então, vocês precisam lembrar para vocês ficarem, ó, com uma memória efetiva aqui e para sempre. Quando vocês ouvirem falar disso, vocês já vão saber que existe. Então, a gente tem essa aqui. Uma outra bem interessante, ó, parece um trevo, mas não é um trevo. É essa espécie aqui do gênero Marsilea angustifolia, tá? É uma pteridófita. Olha aqui, gente. Coisinha mais fofa, né? A gente olha, parece, mas quando você conhece um trevo de 3 folhas, de 4 folhas, você já consegue ver se ele for, né, uma angiosperma, que não é igual, né? Tem diferenças. Esse trevo aqui, que a gente brinca, às vezes, quando criança, você pode ter brincado com uma Marsilea, né? Mas aí você tem que lembrar que tem trevos que são fanerógamas e tem trevos que estão pteridófitas desse gênero aqui, Marsilea, tá? Com certeza vai cair, né, alguma questão sobre esses processos reprodutivos, tá, gente? Isso aí é fundamental para vocês lembrarem. Uma outra ordem, que é a última, é a Salvinalis. Muita gente já ouviu falar dela, eu tenho certeza, que são as salvinhas, né? São macrófagas, tá, gente? São plantas aquáticas. Então, essa ordem, ela é uma pteridófita, né, aquática. E aí a gente tem os gêneros dessa ordem, que são a Azolla, que é esse aqui, e a Salvinha, que é esse aqui, tá bom? Então, elas são pteridófitas. Tem rizoma,
flutuante, não possui raiz, tá? É bem interessante, viu, gente? Então, a partir de hoje, quando vocês ouvirem falar em pasta, que o povo aqui do Acre fala muito da pasta, a pasta tomou conta do meu açude. Vocês já vão saber que é uma pteridófita aquática da ordem Salvinalis, salvinha, ou pode ser uma azola. Lembrando, uma pteridófita. Se for um aguapé, não é uma pteridófita, tá? É uma fanerógama, mas é uma macrófaga. Tem uma diferencinha aí. Macrófagas são plantas aquáticas, que inclui plantas vasculares sem sementes e plantas vasculares com frutos e sementes e flores. Pode falar, Deusimar, fique à vontade. Professora, já essa parte aí já é uma exceção, né? Porque visto que uma das principais diferenças das briófitas para as pteridófitas é que as briófitas elas não possuem raízes, né? Nem caule, nem folhas, e as pteridófitas já possuem. E aqui já veio apresentando essa informação que não possui raízes, aí gera um nó na mente. Mas é só a ordem Salvinalis, tá, gente? Mas o que ela tem que as outras não têm? Ela tem rizoma. Ela tem uma folha extremamente desenvolvida, só não tem raiz. Tá bom? Essa estrutura aqui, ó, que não dá para ver, mas ela está submersa, são folhas modificadas, que permitem a flutuação. Normalmente, elas têm algumas bolsas que favorecem essa flutuação, que são como bolhas de ar que ficam aprisionadas ali, e elas ficam flutuando. Quando elas crescem muito, né, por serem macrófagas aquáticas, elas podem dificultar a penetração de luz na faixa, né, de luz visível que penetra dentro digamos, da lâmina de água, e aí isso pode fazer com que outros organismos tenham ali o crescimento afetado. Então, você pode ter ali os fitoplânctons com algum probleminha, porque eles não conseguem fazer a captura de energia luminosa, né? Você pode ter ali outros vegetais que vão estar competindo por espaço, pode ter uma diminuição da quantidade de oxigênio. Normalmente, um indicador, né, essa planta, esse grupo, ele é um bioindicador. Isso quer dizer o quê? Que quando o ambiente está eutrofizado, ela pode crescer muito mais do que quando o ambiente não está em processo de eutrofização. E aí, vocês sabem, né, o que é eutrofização, ou vocês não sabem o que é eutrofização? Me perguntem que eu respondo. Cadê o Adrian? O Adrian está aqui, Adrian? O que é eutrofização, Adrian? Tu coloca aí para a gente no chat? A coisa principal, gente, do processo de eutrofização é quando você tem um aumento significativo de macronutrientes. Quais são os macronutrientes principais? Nitrogênio, fósforo. Então, quando o açude, quando tem muito peixe, ou quando tem muita ração por ali, né, a gente tem um aumento de nutrientes, macro e micronutrientes, que vão favorecer o crescimento de organismos, incluindo fitoplânctons, algas e as salvinhas. Então, chega um momento que, se o açude tiver com muita salvinha ou azola, pode ser que ele esteja eutrofizado. Pode ser que está diminuindo a quantidade de água que está entrando nele, por conta da falta de chuva, ou porque tem muito nutriente. E aí vai favorecer o crescimento dessas plantas, certo? Então, normalmente, o pessoal faz o quê? Arrastão. Arrasta elas, tira elas e colocam elas em outro lugar. Elas podem ser, né, utilizadas como fertilizantes também. É bem interessante, né? E aí, uma coisa que elas produzem, né, os esporângios, pelos esporocarpos, que são os soros.
tá bom? Então, elas vão produzir os soros do mesmo jeito que as outras, eles vão nadar e vão fecundar, tá? Acho que por hoje é só. Então, tá aqui, eu trouxe só essa imagem, que é bem interessante, ó, aqui, ó. Tomado. Alguém já viu algo assim? Alguém já viu isso aqui? Azola? Alguém já viu um açude tomado por essas macrófitas aquáticas? Pois é. Então, agora você já sabe, você já aprendeu. E, pelo que eu estou vendo do tempo, a gente não vai conseguir assistir um vídeo. Poxa vida. Pode falar. Professora Suzana, não sei se talvez foi falta de atenção da minha parte, eu não encontrei esse material em PDF disponibilizado como você sempre faz, visto que ajuda muito nos estudos, eu gosto de pegar o PDF, ir grifando e anotando, fazendo algumas anotações, e eu não encontrei. Esse material, esses slides, eles estão disponíveis no ambiente interativo, eu coloquei lá na aula da semana passada, tá? Então, eu acho que está nos 2 últimos tópicos, se eu não me engano, mas ele está disponível. Pois então, eu vi, só que lá, para mim fazer alguma edição, grifar, eu tenho que tirar print, mas, entendeu? Não, dá para tu baixar, eu coloquei lá que pode ser baixado, tá bom? Tá bom, então. Pode tentar, se não der certo, aí você me avisa pelo chat que eu deixo disponível em formato de PDF. Gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, não esqueçam, né, quando vocês estiverem estudando, não só para a prova, mas para fazer atividades, para aula prática, estudem, né, para a aula prática da semana que vem, para a gente estar conversando, para vocês estarem identificando as estruturas. Slide, pessoal, que é isso aqui, ele é uma ajuda para vocês irem sendo norteadas e norteados aos estudos, mas não se peguem apenas a isso. Tenham cuidado também com as ferramentas digitais que vocês estão utilizando, tipo IA, né, inteligência artificial, porque às vezes ele dá resumos extremamente rasos. Esses resumos rasos não são suficientes para você aprender. Leiam, né, material de apoio, material que eu deixo dentro do AVA, tá na biblioteca do Polo, tem o Raven, tem um livro de biologia vegetal, usem ele, né, porque esses livros são importantes, e eu já até falei aqui para vocês, pode ser que vocês tenham esse livro, consigam baixar ele na internet, eu não posso porque eu não tenho, mas vocês podem até buscar, e é bem interessante. E aí, como o nosso tempo esgotou, eu fiquei triste porque não deu tempo de passar o vídeo, mas fiquei feliz porque a gente conseguiu, né, explorar o conteúdo de uma forma satisfatória. Eu vou deixar aqui no chat o vídeo que eu quero que vocês assistam. Eu coloquei a legenda em português, porque o que está lá no AVA, ele está só legendado em inglês. Então, assim, o áudio é em inglês, a legenda é em inglês. E aí fica ruim para vocês, né? Então, eu vou pegar aqui, vou copiar o link com essa legenda e vou deixar para que vocês assistam. Na aula da semana que vem, a gente vai comentar sobre esse vídeo, tá bom? Eu vou fazer para vocês um Kahoot, que é aquele chat para ver como é que vocês estão de ter assistido o vídeo. Vai ser uma prova de fogo. Quem assistiu vai saber responder, quem não assistiu não vai saber. Então, por favor. Oi. A senhora pode pedir para o professor Alan postar no grupo, que aí fica melhor para a gente. Tá, eu queria fazer o seguinte, vocês têm acesso a esse grupo como pessoas que participam ou só como pessoas que espectam, que são espectadoras? A gente Vocês também participa quando tem alguma pergunta.